Sejam com todos. Que bom nós estarmos aqui em mais um domingo de celebração, mais um domingo de gratidão. Tivemos mais uma semana aí com as bênçãos, a proteção e a providência divina. Queremos cumprimentar a todos que estão presentes aqui, a todos que estão nos acompanhando online e a todos que ainda vão assistir a transmissão desse culto por meio da gravação que vai ficar disponível nas nossas páginas do Facebook, no YouTube e também no Instagram. Vamos orar nesse momento e eu convido a todos para uma oração agora de confissão, um momento em que nós agradecemos e ao mesmo tempo nós falamos sobre os nossos pecados, as nossas falhas. E há uma expressão bíblica que faz muito sentido para esse momento, que diz assim: expurga de mim, Senhor, até os pecados que me são ocultos. Se porventura você não lembrar de algum erro que você cometeu, que você possa nesse momento reconhecer que somos falhos e em algum momento nós falhamos durante essa semana, e mesmo que não lembremos onde, mas que o Senhor possa retirar de nós com o poder da sua misericórdia. Vamos orar nesse momento. Senhor, em tua presença nós queremos agradecer pela semana, queremos agradecer pela proteção, queremos agradecer pela providência. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por todas as manhãs em que levantamos e tivemos o privilégio de viver mais um dia. Queremos Te agradecer, Senhor, pelas oportunidades que tivemos, por aquelas que nós conseguimos aproveitar e por aquelas que nós não conseguimos perceber e não soubemos como administrar. Queremos Te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que de alguma maneira nos abençoaram, e por todas aquelas que foram abençoadas por nós. E ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque com mão forte e misericórdia o Senhor nos livrou. Quantos laços, quantas armadilhas, quantas situações poderiam ter nos tragado, e o Senhor não permitiu. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua proteção. Nesse momento também nós reconhecemos que enquanto pessoas falíveis, erramos. Em algum momento, Senhor, nós deixamos de fazer o que é certo. Em alguns momentos nós fizemos o que é errado. Pecamos por omissão e pecamos por ação. Pedimos a Ti, Senhor, perdão. Pedimos misericórdia. Lava-nos, purifica-nos. Perdoa-nos pela nossa desobediência. Perdoa-nos pela nossa rebeldia, perdoa-nos pela nossa insensatez, perdoa-nos, Senhor, pelas palavras que lançamos e feriram alguém, perdoa-nos também, Senhor, pelas vezes em que fomos indiferentes à dor do próximo, perdoa-nos, Senhor, por todas as situações que nós poderíamos ter agido com paz, com humildade, poderíamos ter agido com sabedoria e poderíamos ter salvado. E não conseguimos agir. Ó Deus, sabemos que em Ti está a misericórdia. E crendo em Ti, Senhor, no poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado, hoje nós nos colocamos em celebração, em mais um domingo de adoração, em mais um momento, Senhor, no qual vamos exaltar o Seu nome. Que em nome de Jesus curas e milagres aconteçam, que sejamos tocados, sejamos, Senhor, preenchidos pelo Teu Santo Espírito, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Colocamos tudo em Tua presença, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor nesse momento?
tua presença. Joga por terra toda angústia, joga por terra todo medo, joga por terra toda ansiedade. Enche-nos, Deus. Enche-nos, enche-nos. Que a nossa vida seja vivida para Ti. Que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Teu nome. Que onde a planta dos nossos pés pisar, que as pessoas reconheçam em nós a Tua luz, o Teu amor, a Tua graça. Enche-nos, Deus, enche-nos. Enche-nos, Deus. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Amém. Graças e paz, amém? Vamos ver se hoje o microfone aguenta até o final. É só o pastor falar pouco. Bem, primeiro eu quero celebrar, antes de eu passar para o período da mensagem, eu quero celebrar a semana, né? Foi muito legal estar aqui no Dia dos Namorados, celebrando na St. John's. Foi um evento bom e com um lado que às vezes é muito ignorado na época de Valentine's, que o Valentine's não é questão simplesmente de casais, mas é a celebração do amor, da amizade, da bondade. Então, foi um presente para a gente que vocês prepararam e eu sou muito agradecido. Sou muito agradecido também porque o evento que fizemos no dia seguinte, Coral Gables, também foi positivo, as pessoas agradeceram muito e foi muito interessante um testemunho que eu ouvi de um casal que simplesmente chegou para mim e falou assim: nós não tínhamos um encontro, um tempo só para nós dois, desde antes da Covid. E o último encontro que eles tiveram foi justamente a celebração de Valentine's Day lá na igreja, porque eles têm 3 filhos, uma nasceu durante a Covid, enfim. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por isso, eu quero compartilhar isso, toda alegria acho que a gente tem que compartilhar com todos, não é verdade? E hoje, eu quero meditar com vocês algo diferente do que eu havia planejado, eu vou confessar.
Eu tinha planejado falar com vocês sobre relacionamento, no sentido de você construir ou nutrir os seus relacionamentos, seja dentro de casa, no trabalho, na igreja, onde for, de uma maneira, mas eu me deparei essa semana com o texto que a gente chama da mulher samaritana, e me impactou muito. Então hoje eu quero compartilhar com vocês isso, sobre o texto dela, mas eu vou procurar falar de algo um pouco diferente do que normalmente falamos, do que normalmente meditamos sobre nessa passagem. Então, João capítulo 4 é onde nós encontramos o texto. Diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Eu adoro os comentários de João, né? É o evangelho mais comentado que tem, acho que é o de João. Ele faz os comentários normalmente, curiosamente, puxando a sardinha para o lado dele. Mas enfim, isso é só um comentário. Assim, deixou Jesus a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Quando chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia, um sol bonito. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Ou seja, Jesus estava sozinho com essa mulher naquele momento. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Disse ela: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ué, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, e olha que interessante, e nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: é verdade, você não tem marido, pois teve 5, e não é casada com o homem com quem vive hoje. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher, está chegando a hora que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Palavra do Senhor para a gente hoje. Texto grande, né? A história é grande, eu nem terminei. Mas é um texto que tem muita coisa rica, muita coisa boa para se falar.
mas eu vou tentar focar num ponto. Caso você não conheça a história da mulher samaritana, eu vou tentar resumir. Basicamente, Jesus estava viajando da Judéia para Galiléia e no meio estava Samaria. Judeus e samaritanos era pior que argentino e brasileiro, eles não se bicavam bem, então não se davam bem. E Jesus chega ali por volta do meio-dia com fome, enquanto os seus discípulos vão na cidade mais próxima comprar comida, e enquanto ele está ali sentado perto do poço de Jacó, aparece uma mulher samaritana para recolher a água do poço de Jacó. Então começam os dois a ter uma conversa. Normalmente o que a gente ouve nessa pregação? O fato de que esta mulher era uma pessoa sozinha, porque não era comum para uma mulher recolher água ao meio-dia. Pensa comigo, você vai meio-dia, debaixo do maior sol, numa área desértica, andar um bocado com um baldezinho na mão, ou 2 ou 3, dependendo da sua habilidade, e você vai pegar a água e voltar com um baldezinho desse tamaninho aqui para sua casa com aquela água. Vai chegar água já quente, não dá para fazer nada. Então era comum que as mulheres fossem de manhã colher. Só que essa mulher não ia. Por quê? Porque naquele contexto, o fato dela ter tido 5 maridos e estar agora vivendo com alguém que nem marido era, significava que ela era uma mulher sem honra. Era aquela tipo de vizinha que o pessoal evitava. E não é por acaso que então quando Jesus fala, oferece a água viva para ela fala, então me dá dessa água. Eu quero muito dessa água. Porque assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui outra vez para tirar a água. Ou seja, ela não teria que evitar a humilhação de estar lá naquela situação todos os dias debaixo de sol forte, como era rotineiro para ela. A gente ouve muito pregações explorando essa parte. E a outra parte que a gente ouve muito é a questão justamente das diferenças entre judeus e samaritanos. E como era impróprio, na verdade, aquela interação. Um homem, naquele contexto, não deveria endereçar diretamente a uma mulher. O correto era falar com o marido ou com o pai, né? E aí Jesus fala, então vai lá, chama o seu marido para eu falar com ele. E ela fala, não tenho marido. Então realmente, você teve 5. Então era uma mulher sem honra, passando uma humilhação diária. Muitas pregações entram nessa esfera para lembrar quão maravilhoso é a obra de Jesus, que é uma obra reconciliadora, como ele mesmo diz aqui. Haverá de chegar um tempo, e na verdade já chegou, em que não importará se adoramos o Deus nesse monte ou em Jerusalém. Já não importará se somos samaritanos ou judeus, se somos gentios ou judeus. Eu já estou estendendo aqui a leitura, né, juntando com as cartas de Paulo. Então essa é a parte muito bonita que eu até gostaria de falar, que é a parte da inclusão da obra de Jesus, que Jesus tocou leproso, Jesus tocou mulher com fluxo de sangue, Jesus interagiu com a samaritana, Jesus preveniu o apedrejamento de uma mulher, Jesus defendeu os excluídos em todo momento nos evangelhos. E isso é algo maravilhoso, isso é um dom maravilhoso que Jesus estende a nós, a sua igreja, a capacidade de nos abrirmos e acolhermos aqueles que são excluídos socialmente, aqueles que são marginalizados, aqueles que vivem uma vida miserável, que são tristes, que têm problemas. E isso seria uma ótima pregação, que não é a que eu vou fazer também. A verdade, até mesmo antes de eu entrar no texto, eu quero lembrar uma coisa que eu vi essa semana. Eu conversei com a minha esposa na sexta-feira, eu conversando com ela. Não sei se o pastor Marvel é assim, mas eu fico muito contente quando eu vejo conversas ou leio artigos de pessoas, inclusive, que não creem em Deus,
e o que elas estão falando, defendendo ou descrevendo é muito bíblico. A gente encontra, fala, até às vezes eu penso assim, tadinho, isso é tão bíblico. Ele só não sabe que é, né? Mas isso está na Bíblia. E eu falando com a Thaís, eu falei de uma entrevista que eu vi com um filósofo brasileiro, professor Celso de Barros, Clóvis de Barros, sempre chamo ele de Celso. Clóvis de Barros Filho, ele foi no Flow Podcast, um podcast que eu gosto de escutar, de ouvir. E o Clóvis lançou uma coisa que para mim é muito interessante. Ele começou a falar de ciência. Eu acho engraçado, isso é meio tabu falar de ciência na igreja, né? Eu não sei porquê, mas existe uma obsessão, na minha opinião, entre os religiosos de se opor à ciência, né? Pelo simples fato de que muitas vezes a ciência tenta se opor à religião. Não consegue, mas tenta. E eu não sou dessa turma. Eu acho que uma comunica com a outra. Inclusive a ciência existe graças à teologia, que já foi considerada a mãe das ciências, mas isso é papo para outra hora. Mas o fato é o seguinte, Celso de Barros estava falando o seguinte, Clóvis de Barros, o papel da ciência não é definir o que é verdade. O papel da ciência é questionar a verdade que foi construída anteriormente. Não existe conhecimento se não houvesse um conhecimento prévio. Então o cientista ele questiona a informação que nos foi passada, e se aquele fato, aquela verdade for forte, ela se mantém. Se não for, ela é aprimorada, né? Então, por exemplo, eu cresci com a notícia de que leite é bom para os ossos. Quem ouviu isso? Leite é bom para os ossos. Eu lembro que minha irmã me falou uma vez, eu acho que foi minha irmã mesmo que quebrou o braço, e minha avó, com toda a simplicidade dela, querendo ajudar a minha irmã a curar e amenizar a dor, jogou leite no braço dela. Né? Porque a minha avó não tinha informação que são os componentes do leite, o cálcio que tem no leite, fazem bem, então você precisa tomar para ir por dentro resolver um negócio. Então minha avó, tadinha, achou que era pomada e jogou leite no braço. Então, a informação, ela se aprimora com a informação que a gente tinha antes. Isso me fez lembrar imediatamente da Bíblia, porque vez e outra vez nós lemos o quê? Deus se apresentando como? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que te tirou da escravidão do Egito. Ele sempre se remete ao passado, a coisas que Ele mesmo fez. Nos lembra de quem Ele é. Nos lembra da obra que Ele fez, da obra que Ele pretende fazer, das promessas que Ele tem. E eu ouvindo o Clóvis de Barros falar disso, eu falei, como é, né? E ele falando de ciência, ele falando de filosofia. O cara que 600 e poucos anos antes de Cristo, sem nenhum recurso tecnológico, escreveu ou demonstrou, ou defendeu a ideia de que a Terra rodava. De uma maneira muito rudimentar, muito simples para nós hoje, que temos muito mais informação. Ele simplesmente falou o seguinte, está vendo o céu, a lua, as estrelas, o sol que você vê aqui em cima, também tem lá embaixo. Ele só falou, tem lá embaixo também. Por quê? Porque ele percebeu que a lua nascia aqui, aí de repente ela estava aqui, aí daqui a pouco ela estava lá. Ele falou, a lógica ela faz assim, ó, e ela volta. Porque ela não passa aqui no meio da gente, então ela vai lá embaixo. E ele nem acreditava que a Terra era cilíndrica, ele acreditava que era um cone. 1000 e tantos anos antes de Copérnico, daqueles que realmente defenderam a esfericidade da Terra. E aí começou essa conversa, que para mim é interessantíssima e para vocês talvez seja maluquice, mas aguenta comigo.
chega um momento que ele começa a falar da luz das estrelas. Ele fala, olha, a estrela mais próxima à Terra está 60 anos-luz daqui. Isso significa, não sei se é informação cultural. Então, vamos fingir então que a estrela está a 64 anos-luz de distância. Isso significa dizer que a luz que a gente vê da estrela saiu da estrela há 64 anos atrás. E aí ele vai falando, hoje a tecnologia dos telescópios, elas conseguem enxergar estrela ainda mais distante. Então tem estrela de 1 bilhão de anos-luz. Significa que a luz que saiu de lá foi há 1 bilhão de anos-luz atrás, o que significa dizer que a luz saiu de lá antes do planeta Terra existir. E aí ele foi aumentando. Dá para ver 13? Dá para ver não sei o quê? Aí ele fala assim, o universo existe, segundo os cálculos da ciência, 13,8 bilhões de anos-luz. Aí ele fala, será que dá para ver 13 bilhões de anos-luz? A gente consegue. Aí ele fala, a 13,8 bilhões de anos-luz não dá. Não dá para ver. Aí ele dá uma informação. Olha isso, Marvel. Porque ele fala que o espaço é um ambiente escuro, gelado. Ele fala um pouquinho de palavrões. E longe, muito longe, vazio. E há 13,8 bilhões de anos-luz atrás, a densidade do que existia era tão forte que a luz não conseguia sair. Nenhum fóton de luz conseguia sair daquela massa, daquele buraco negro. Aí eu imediatamente lembrei do texto bíblico, que começa como? A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E puf. Eu vi, e conforme ele descrevia tudo aquilo cientificamente, eu pensava, é o que a Bíblia diz de maneira diferente. É o que a Bíblia diz. Aqui, vamos ver se, não sei se consegue me ouvir aqui? Não, vou nesse aqui. Então, eu fiquei fascinado com essa história. Porque eu gostaria, sei lá, eu acho muito legal. O cara tentando dar uma explicação sobre um fato, que faz todo o sentido do mundo, e a gente tem uma explicação, através do texto bíblico, que é poética. Mas que não muda o fato de que o universo era um vazio, gelado e escuro. E que chegou um momento que passou a haver luz. E eu poderia ficar viajando mais tempo aqui, mas eu não quero cansar vocês com isso. O ponto que eu quero dizer é o seguinte. É que todos nós temos ideias e conceitos e noções de quem é Deus, de quem é Jesus, de como eles operam, o qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus, qual é o caminho de Deus e qual não é o caminho de Deus. E pode ser que as nossas diferentes ideias, ao invés de serem um problema, por serem contraditórias, elas sejam uma bênção, porque elas se ajudam, elas se alimentam. E eu vejo isso no texto que a gente leu hoje. Pastor, tu está maluco? É uma mulher num poço de Jacó pegando água, discutindo sobre água com Jesus. Eu falei, Mas você repara que qual é a história que a gente ouve nas igrejas desde que eu sou pequenininho? Essa foi a primeira missionária do Evangelho. Já ouviu essa expressão? Porque depois dessa experiência com Jesus, ela volta à sua cidade proclamando a Jesus. Mas o que ela fala, Madá? Você lembra? Conheci um homem que pôde falar toda a minha vida. Vocês precisam conhecer ele.
Será que ele é o Messias? Ela pergunta. Quando Jesus fala assim, mulher, vai chamar teu marido. Não tenho. Pois é, eu sei que não, você tinha 5 maridos, agora não tem mais. Ela fala, vejo que és profeta. Ela fala, nossa, vejo que és profeta, fala mais comigo. Não. Ela fala, vejo que és profeta, hein? Então, por que os judeus dizem que a gente está errado em adorar aqui? Ela questiona, ela parte para cima. Ela duvida. E Jesus responde. E aí ela fala, eu ouvi falar que o Messias virá, ele vai nos explicar. Não fala, você sabe, me explica. Ele fala, o Messias quando vier vai resolver isso aí. Ele vai nos explicar. E Jesus fala, não, eu sou o Messias. E Jesus explica. E essa mulher, sem a completa noção de quem era Jesus, porque é isso que Jesus fala, se você soubesse o presente que eu tenho para te dar, e quem sou eu, você pediria água para mim. Então essa mulher, sem conhecer Jesus, sem entender bem quem ele era, volta para sua cidade proclamando o nome de Jesus, alegre, contente, porque a sua vida foi tocada e transformada de alguma maneira, ela encontrou cura interior, encontrou sentido para a sua vida, não encontrou mais aquela vergonha que fazia ela andar debaixo do sol do meio-dia, se escondendo de todo mundo. Ela foi ao encontro das pessoas para falar de Jesus, só porque ela teve uma pequena amostra de quem era Jesus. Mesmo sem ter o total conhecimento, mesmo sem saber a natureza de Jesus, mesmo sem ter a doutrina de Jesus, mesmo sem ter a Bíblia, mesmo sem ter muitas coisas que todos nós temos hoje. Eu leio a Bíblia, eu sou pastor herege, eu leio a Bíblia no aplicativo. Meu aplicativo, só da versão em português, tem 8 versões. Só a versão em espanhol da Reina Valera tem 5. Que é a equivalente a King James. Eu leio aqui o que a gente tem de acesso de vídeo, o pessoal está assistindo a gente online, o que a gente tem de acesso, de possibilidade de explorar e conhecer mais de Deus, mais da palavra de Deus, mais da pessoa de Jesus, mais do coração de Deus, da revelação de Deus, é algo tremendo que aquela mulher não tinha, ela só precisou disso aqui. Mesmo sem saber se Jesus era um profeta, era o Messias ou era o Filho de Deus, ela já teve a vida transformada e isso foi suficiente para ela proclamar o nome de Jesus. E é o que acontece com a gente, porque existem pessoas nas igrejas que passam a frequentar a igreja porque receberam uma cura. Então, para essa pessoa, Jesus é o Jesus que cura. Existem pessoas que frequentam nossas igrejas que receberam um milagre de um emprego, de uma ação na justiça que finalmente saiu, porque a irmãzinha orou. Então essa pessoa tem o Jesus provedor, o Jesus que me socorre nas minhas finanças. Existe a pessoa que foi rejeitada a vida inteira e que acha em Jesus a inclusão, a aceitação. Então esse é o meu Jesus que cuida de mim. A partir de cada experiência que nós temos com Deus, nós ressaltamos uma característica de Deus, da importância de Deus para as nossas vidas. E isso deveria ser celebrado, deveria ser maravilhoso. Porque são as várias facetas, as várias maneiras com que Deus se apresenta para a gente. A gente deveria falar assim, se isso não me deixa transtornado de tanta emoção, eu não sei mais o que pode deixar. Da mesma maneira como o Clóvis de Barros falou, se um cara 640 anos antes de Cristo já tem a noção que a lua, que a terra está rodando, se isso não deixa a gente assim
abismado, o que mais pode? Eu dou graças a Deus pelo fato de que, apesar de eu ter estudado tudo que eu estudei, apesar de ter passado no seminário, apesar de ter passado por várias provas, o que mais me alegra na fé cristã é a constante descoberta. Eu estou pouco preocupado com a quantidade de doutrina que nós guardamos na nossa cabeça. Eu estou muito mais preocupado com a realidade de Deus em nós, que nós aprendamos a ver. Nesse lado eu sou muito existencialista. Aprendamos a ver Deus agindo na nossa vida. E não é quando está tudo bom, é em qualquer momento. E isso me dá muito ânimo, muita alegria. Vocês lembram, vocês devem saber, ou vocês devem ter visto, o que está acontecendo em Kentucky, em Asbury. Eu falo com um pouquinho de alegria. Eu estudei em Asbury, não estudei na universidade. Estudei no seminário que é do outro lado da rua. Mas o seminário simplesmente está parando todas as suas atividades, extra-aulas, para criar espaço, porque virou uma peregrinação. Está indo gente de todo canto do mundo para Asbury, para ver esse tal avivamento que está acontecendo. E algumas pessoas me perguntaram: e aí, pastor, isso é sério? Eu falei: olha, se tem um lugar que eu acredito que pudesse acontecer isso, é lá. Porque a quantidade de eventos, a quantidade de cultos, a quantidade de relógios de oração e de atividades, a gente já teve atividade de ler a Bíblia inteira, Marvel, em um dia. Simplesmente espalharam por todo o corpo do seminário trechos para cada um ler, onde estivesse, com horário. Então, terça-feira, 10 da manhã, eu tinha que ler um trecho. Então, onde pessoas em diferentes partes do campus pararam para ler. Então, juntos, todos lendo, conseguiram ler todos os capítulos da Bíblia em 24 horas. Então, é um ambiente que as pessoas buscam a Deus. Então, eu digo, se existe um ambiente que eu acredito que Deus venha se manifestar através do avivamento, lá eu creio, porque eu vi. A outra pergunta que eu ouço é: mas e aí? Para quê? Porque aí vem a dúvida. Para que isso? É emoção? Eu falo: olha, eu quero ver os frutos também. Eu estou interessado em ver os frutos. Mas pode ser que o fruto seja para uma pessoa que esteja lá, para um aluno de 22 anos de idade, ou para um senhor de idade de 80, que 5 minutos naquele ambiente sejam suficientes para ele entender que Deus os ama, como essa mulher que não conseguia compreender quem Deus é, que não conseguia identificar quem Jesus era, mas a interação que ela teve com ele foi suficiente para transformar a vida dela. Eu te digo, já vai ter valido a pena. Eu espero que haja um movimento coletivo muito maior, muito mais interessante, muito mais santo e amoroso, cheio de graça, saindo de lá. Mas se cada vida que passar por lá passar por uma transformação e se aproximar de Deus, já vai ter valido a pena. Porque bastou uma interação em volta de um poço para transformar a vida de uma mulher que passou a proclamar o nome de Cristo. Então, a minha esperança hoje, depois de falar tanto, é lembrar que o que veio antes da gente é muito importante para a gente compreender quem é Deus, como Ele opera e o que Ele quer fazer. Mas o toque de Deus agora, a ação do Espírito Santo de Deus agora nas nossas vidas,
é o que vai determinar o que nós vamos ser para frente. Ninguém sabe o nome dessa mulher. Se o Marvel falar que sabe o nome da mulher samaritana, eu desisto. Ninguém sabe o nome da mulher samaritana. Mas todo mundo sabe que a vida dela foi transformada. E que o nome de Deus passou a ser glorificado na vida dela, na cidade dela, através da vida dela, apesar dela mal conhecer quem Deus era. Então, a minha esperança é que, independente da sua visão de Deus, das suas experiências com Deus, é que você abra o seu coração, a sua mente, que eu abra o meu coração, a minha mente, para que nossas vidas sejam transformadas e que, a partir dessa transformação, outras pessoas sejam impactadas por esse Deus que transformou as nossas vidas. Ainda que nós sejamos e continuemos sendo imperfeitos e com uma visão super limitada de quem é Deus. E é por isso que nós cantamos, vem Espírito. É por isso. Vem encher esse lugar, vem encher esse lugar. Porque a presença de Deus é real, porque quando ela nos transforma, ela nos capacita a sermos canais para a transformação de outros. Então a minha esperança é essa. Minha esperança é que cada um aqui, cada um que está online com a gente, consiga encontrar esse Jesus que nos oferece água viva, que nos oferece transformação, que nos oferece cura. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, enquanto chamo Rafael e a Thaís. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo em nosso meio, bem-vindo em nossos corações. Tu que és um Deus tão grande, tremendo e maravilhoso, que se preocupa com cada um de nós, que para ouvir as nossas orações, que quer nos encontrar onde nós estamos. Nós queremos Te agradecer porque nós sabemos que não merecemos tão grande amor. Nós sabemos que não merecemos tanta graça. Te pedimos que pela Tua misericórdia, Senhor, nós venhamos a Te conhecer mais e mais. Conhecer e experimentar a Tua cura, a Tua transformação, o Teu consolo, a Tua renovação. Que possamos, Senhor, mergulhar na Tua graça e encontrar sentido de vida em Ti. Nós Te convidamos, Espírito Santo, vem e transforma o nosso ser. Transforma o nosso espírito. Transforma a nossa mente. Para que o louvor e a adoração ao Deus vivo, Deus Criador, nunca deixe os nossos lábios. Nós decretamos a Tua bênção sobre cada um aqui, cada família representada, cada um que está conosco online, cada família representada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém.
celebração. Eu convido a todos que estão nos acompanhando online, a todos que estão presentes agora, a nos colocarmos em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse culto, agradecer a Deus pela sua palavra que foi ministrada, pelos louvores, pelas orações. E se você tiver um problema agora, uma enfermidade, alguma situação que você precisa realmente de uma intervenção divina, a Bíblia nos ensina dizendo: a oração da fé, ela salva o enfermo. Nesse momento, faça uma oração crendo que o Senhor é poderoso para curar, para salvar, para libertar. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, nós te agradecemos pela palavra, agradecemos pelos louvores, agradecemos pelas orações. E agora que estamos encerrando este culto, colocamos diante de Ti a vida de todos os Teus filhos e as Tuas filhas. Aqueles que estão passando por problemas, quem sabe problemas que são insolúveis, situações que não podem ser resolvidas humanamente falando. Nós trazemos em oração agora os enfermos, trazemos em oração os cativos, trazemos em oração, Senhor, todos aqueles que estão sendo afligidos por algum mal, atribulados, estão sendo fustigados pelas situações da vida. Nós cremos no poder do nome de Jesus para dissipar todo o poder das trevas, quebrar cadeias, libertar, curar. Então, Senhor, que o poder do nome de Jesus seja manifesto sobre todos os que estão enfermos. Que o poder do nome de Jesus seja manifesto sobre todas as potestades e principados. Que o poder do nome de Jesus seja manifesto sobre todas as cadeias. Que em nome de Jesus haja libertação nesta noite. Nós colocamos a vida, Senhor, e todos os propósitos de oração diante de Ti. Cremos em Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Estenda a sua mão e receba essa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam: que o Senhor vos abençoe.